Você sabia que existem demônios especializados em pecados sexuais? Eu também não. Até viver algo que mudou completamente a minha vida. Irmãos, eu nunca imaginei que isso aconteceria comigo. Sempre fui ativo na igreja. Estava presente em todos os cultos. Participava do ministério de louvor. Aconselhava pessoas. Orava com elas. Mas enquanto minhas mãos levantavam no altar, meu coração estava aprisionado. Por trás de prazeres inocentes, existiam forças que eu não via. Forças espirituais que se alimentavam das minhas quedas secretas. Tudo começou de forma sutil. Um clique, um olhar, um pensamento impuro. Eu dizia para mim mesmo: é só hoje, amanhã eu paro. Mas o amanhã nunca chegava. Aquela sensação de prazer momentâneo vinha sempre acompanhada de uma culpa que me destruía por dentro. E o pior, eu achava que estava tudo sob controle. Pecados sexuais são traiçoeiros. Eles entram em silêncio, se escondem na mente e crescem como raízes profundas. Masturbação, pornografia, fantasias impuras, desejos carnais que eu não conseguia controlar. Tudo isso fazia parte da minha rotina secreta. E eu achava que podia continuar servindo a Deus como se nada estivesse acontecendo. Mas existe algo que ninguém te conta. Pecados sexuais não apenas afastam você de Deus. Eles abrem portais espirituais. Portais que permitem a entrada de espíritos imundos. Demônios que têm uma única missão: te prender, te destruir, roubar tua alma. Eles não se manifestam com gritos ou possessões. Eles são mais sutis. Operam nos bastidores, criando vícios, alimentando desejos, quebrando sua comunhão com Deus. Lembro-me de uma noite, em especial. Eu estava sozinho em casa. Já tinha caído mais uma vez. E ao invés de orar, me ajoelhar e pedir perdão, eu simplesmente me deitei, tentando fingir que nada aconteceu. Foi nessa noite que algo estranho aconteceu. Senti uma presença escura no ambiente. O ar ficou pesado. Um calafrio percorreu minha espinha. Não vi nada com os olhos físicos, mas dentro de mim, uma voz sussurrou: você não pertence mais a ele. Eu tremi. Naquele momento percebi que aquilo não era só psicológico. Havia algo espiritual agindo na minha vida por causa dos meus pecados ocultos. O que eu não sabia é que aquele seria o início de uma experiência sobrenatural que mudaria tudo. Uma revelação divina, um confronto com a realidade do mundo espiritual. E foi aí que Deus permitiu que eu enxergasse o que muitos ignoram. Os pecados sexuais não são apenas falhas humanas. Eles são armas do inferno. Portais demoníacos. Vínculos espirituais que escravizam a alma. E tudo o que eu vivia até então era só a superfície. Porque o que eu via a seguir foi muito mais profundo. Eu era um homem normal. Tinha 45 anos, pai de 2 filhos, casado há mais de 2 décadas, servo fiel na igreja local. Trabalhava no ministério de intercessão, participava das reuniões de oração, jejuava, aconselhava jovens sobre como vencer a carne, pregava sobre santidade e consagração. Era respeitado por todos. Muitos me chamavam de homem de Deus. Diziam que minha voz carregava autoridade espiritual. Mas o que ninguém imaginava é o que eu enfrentava em silêncio. Por trás do terno alinhado e das palavras bíblicas, existia um campo de batalha invisível que estava me destruindo pouco a pouco. Eu lutava contra algo que muitos não têm coragem de confessar: os pecados sexuais. Por mais que orasse, jejuasse e pregasse, havia momentos em que eu me sentia impotente diante das tentações. À noite, quando todos dormiam, eu travava uma guerra na mente, tentando resistir à pornografia, à masturbação, às fantasias impuras que invadiam meus pensamentos. Era como se uma força me puxasse, como se uma presença me cercasse, me incentivando a cair de novo, e de novo. Eu me sentia sujo, hipócrita. Quantas vezes eu entrei no banheiro da igreja com lágrimas nos olhos, pedindo a Deus para arrancar aquele desejo de dentro de mim. Mas parecia que quanto mais eu clamava, mais fraco eu me tornava. Era como se algo espiritual se alimentasse da minha fraqueza, um espírito de luxúria que se alojou em mim e começou a me dominar. Eu sorria por fora, mas por dentro eu me sentia o pior dos homens. Eu falava de libertação, mas eu mesmo estava preso. E o mais assustador, mesmo envolvido com tantas coisas de Deus,
Eu não conseguia perceber o quanto estava me afastando da presença dele. A verdade é que os pecados sexuais criam prisões invisíveis. Eles não deixam marcas no corpo, mas dilaceram a alma. E quando não confessados, esses pecados se transformam em fortalezas espirituais. A vergonha me impedia de pedir ajuda. O orgulho me impedia de confessar. E o inimigo? Ele se aproveitava do meu silêncio. Foi ali que comecei a entender que isso não era apenas uma fraqueza humana. Era uma opressão espiritual. Era uma batalha demoníaca. E eu estava perdendo. O que poucos sabem é que quando você vive em pecado sexual, você não apenas desagrada a Deus, você abre brechas reais para demônios atuarem na sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu casamento começou a esfriar. Meus filhos se afastaram de mim. Minha autoridade espiritual começou a desaparecer. E mesmo assim, eu continuava pregando. Até que, em uma madrugada, Deus decidiu me confrontar de um jeito que eu jamais poderia imaginar. E foi ali que tudo começou a mudar. Porque naquele dia, algo sobrenatural aconteceu. Tudo começou com algo pequeno, que parecia inofensivo. Um clique rápido no celular durante a madrugada. Uma imagem sugestiva nas redes sociais. Um vídeo que eu nem pretendia assistir, mas que de repente se tornou rotina. Era só curiosidade, só distração. Eu achava que, por ser só pensamento ou só um vídeo, não era tão grave assim. Afinal, eu não estava traindo fisicamente minha esposa. Não estava me envolvendo com ninguém. Só eu e a tela. Só eu e minha mente. Só eu e o pecado oculto que aos poucos foi tomando conta de mim. A pornografia se apresentou como um escape, como uma válvula de alívio para o estresse, para o cansaço do ministério, para as frustrações que eu não sabia como lidar. Logo depois, veio a masturbação, como uma extensão daquilo que eu já tinha deixado entrar no coração. No começo, parecia algo esporádico, mas quando vi, já não passava uma semana sem cair. Depois, não passava um dia. E então, em certos momentos, era mais de uma vez por dia. Uma prisão invisível. Uma corrente que me puxava para o fundo e eu não conseguia mais reagir. Os pensamentos impuros se tornaram normais. Mulheres da igreja, irmãs do louvor, pessoas que me procuravam para aconselhamento. Eu comecei a olhar de outra forma. Aquilo que antes eu considerava repulsivo, agora parecia comum. Meu coração estava cauterizado. O Espírito Santo já não me confrontava como antes. Ou talvez eu já não conseguia mais ouvir sua voz. A verdade é que os pecados sexuais silenciam o espírito e alimentam a carne com uma intensidade viciante. Eu orava sim, jejuava sim, mas entre um jejum e outro, caía no mesmo pecado. Era um ciclo infernal, onde eu pedia perdão, mas já sabia que cairia de novo. O inimigo havia me convencido de que era impossível vencer. E quando a gente acredita nessa mentira, é como entregar a chave da alma nas mãos dos demônios. Foi nesse período que comecei a ter pesadelos, insônia, opressão durante a noite. Sentia toques estranhos enquanto dormia. Acordava com uma sensação de vergonha profunda. Eu me levantava, me olhava no espelho e via um homem destruído por dentro, mas que ainda mantinha a aparência de um servo de Deus por fora. Essa é a maior estratégia do inferno. Fazer o crente pensar que ainda está firme espiritualmente, quando na verdade está sendo sugado por dentro. Os pecados sexuais não tiram apenas sua força espiritual, eles distorcem sua identidade. Eles te afastam da presença de Deus, te enfraquecem na fé, te tornam vulnerável a toda forma de ataque demoníaco. E foi exatamente nessa condição, fraco, oprimido, envergonhado e dividido, que eu fui surpreendido com algo que jamais poderia imaginar. Eu pregava sobre santidade. E depois caía no meu quarto. Era como viver duas realidades completamente opostas. Durante o dia, eu era o conselheiro espiritual, o irmão mais velho na fé, o homem que muitos procuravam em busca de direção, de consolo, de oração. Mas à noite, quando a casa silenciava e todos dormiam, eu me tornava escravo do pecado, um servo de Deus por fora, e um prisioneiro da imoralidade sexual por dentro. Os pecados sexuais me dominavam de tal forma que, mesmo com lágrimas nos olhos e com a Bíblia nas mãos, eu me sentia cada vez mais longe da presença do Senhor. A culpa me consumia, mas eu achava que era impossível sair. Eu entrava no altar, mas sentia que o céu estava fechado. Eu louvava, mas as palavras pareciam ocas,
vazias, sem peso. No íntimo, eu me sentia um impostor, um falso profeta que conhecia a verdade, mas que já não tinha forças para viver por ela. Toda vez que eu caía em pornografia ou masturbação, eu prometia a mim mesmo que seria a última vez. Mas a última vez sempre voltava. Era como se algo estivesse agarrado à minha alma, um espírito de luxúria que me observava nas sombras e se alimentava das minhas recaídas. O conflito era insuportável. Um coração dividido não aguenta permanecer muito tempo em silêncio. E dentro de mim, o barulho da vergonha, do medo e da sensação de abandono era ensurdecedor. Eu pedia perdão, chorava, rasgava o coração diante de Deus, mas ao mesmo tempo me sentia indigno de estar na presença dele. Como alguém poderia ministrar libertação se nem mesmo era livre? Como aconselhar jovens sobre pureza sexual, se eu mesmo me rendia à imoralidade no escuro? O diabo não precisava nem me acusar mais. Eu já fazia isso comigo mesmo. Os pecados sexuais me deixaram emocionalmente abalado. A cada queda, eu perdia um pedaço da minha fé, da minha esperança, da minha identidade em Cristo. Comecei a ter medo de ser exposto, medo de ser descoberto, medo de perder tudo: minha família, meu ministério, minha reputação. E pior que isso, comecei a achar que Deus havia desistido de mim, que minha alma estava marcada demais, que eu já não era digno de redenção. E foi nesse desespero silencioso, nesse buraco escuro da alma, onde a vergonha me trancava e a culpa me asfixiava, que comecei a perceber algo ainda mais sombrio. Não era apenas uma luta da carne, não era apenas fraqueza humana, era algo espiritual. Eu estava sendo influenciado, dominado, manipulado por forças demoníacas ligadas diretamente à sensualidade, à pornografia, ao prazer proibido. Espíritos que sussurravam, que observavam, que esperavam o momento certo de me afundar de vez. E naquela madrugada específica, algo aconteceu. Algo que eu jamais vou esquecer. Recebi uma palavra na igreja. Deus vai revelar tudo o que está oculto. E eu tremi por dentro. Era como se aquela mensagem tivesse sido escrita para mim. Como se Deus estivesse olhando nos meus olhos naquele momento. O pregador falava sobre santidade, sobre a podridão dos pecados sexuais escondidos, sobre como o Espírito Santo se entristece quando alguém vive uma vida dupla. E cada palavra era como uma faca no meu peito. Meu coração disparava, minhas mãos suavam. Eu sabia. Deus estava me alertando. Mas mesmo assim, continuei fingindo que estava tudo bem. Nos dias seguintes, vieram os sonhos. Pesadelos intensos, onde eu era perseguido por sombras, onde vozes gritavam meu nome no escuro, onde olhos me observavam enquanto eu tentava fugir. Em um deles, eu estava diante de um espelho, e meu reflexo sorria para mim com um rosto que não era o meu. Eu acordava suando frio, com o coração acelerado, sentindo uma presença maligna pairando sobre mim. Era como se o mundo espiritual estivesse tentando me sacudir, me acordar daquele torpor. Mas mesmo assim, eu ignorava. As mensagens nos cultos pareciam sempre direcionadas para mim. Pecados escondidos, pecados secretos, luxúria, pornografia, imoralidade sexual. Deus está trazendo à luz tudo aquilo que está sendo praticado no escuro. Aquilo me deixava sem chão. Eu olhava para os lados, com medo de que alguém descobrisse o que eu estava vivendo. A vergonha era tanta que até minha postura no altar mudou. Eu já não orava com a mesma intensidade. Já não levantava a voz com a mesma autoridade. E mesmo assim, eu tentava manter a aparência. Comecei a me lembrar de versículos que falavam sobre juízo, sobre o inferno, sobre o preço do pecado sexual. Nada ficará oculto, tudo será revelado. Os fornicadores não herdarão o reino de Deus. E cada vez que ouvia algo assim, era como se o próprio Espírito Santo estivesse gritando dentro de mim. Mas ainda assim, eu resistia. Continuava com a minha rotina espiritual na frente das pessoas e alimentando os pecados escondidos quando ninguém estava olhando. Em um retiro da igreja, um pastor veio até mim, colocou a mão sobre meu ombro e disse: Deus manda te dizer que Ele tem pressa com você. Ou você se conserta agora, ou algo vai acontecer que vai te quebrar. Aquilo me abalou profundamente. Eu não falei nada, apenas sorri, abaixei a cabeça e continuei fingindo. Aquela foi mais uma chance, mais um sinal.
Mais uma oportunidade de me arrepender antes que algo pior acontecesse. Mas os pecados sexuais já tinham me anestesiado. Eu ouvia a voz de Deus, mas não obedecia. E foi então que ele decidiu agir de outra forma. Uma forma que eu nunca mais esqueceria. Eu dormi e acordei num lugar onde o calor era insuportável. Não era um calor comum. Era um fogo vivo, que queimava de dentro para fora, sem que houvesse qualquer chama visível ao meu redor. O ar era pesado, sufocante, como se cada respiração fosse um castigo. Minhas pernas tremiam, meu corpo parecia paralisado, e meu espírito sabia: eu não estava mais na terra. Aquilo não era um sonho, não era fruto da minha imaginação. Eu tinha sido levado em espírito para ver o que muitos negam, zombam ou fingem que não existe. O inferno era real, e eu estava ali, consciente de tudo. Ao meu redor, um cenário que palavras humanas jamais poderão descrever com exatidão. Um vale enorme, cheio de gritos, gemidos, correntes se arrastando, lamentos que cortavam a alma. O solo tremia sob os meus pés, e havia fendas por onde subia uma fumaça densa, com cheiro de enxofre e carne queimada. Figuras deformadas se contorciam em agonia, cobertas por chamas invisíveis, sendo torturadas por criaturas demoníacas que tinham prazer no sofrimento alheio. E eu, completamente impotente, assistia àquilo como quem assiste ao próprio julgamento. Foi então que ouvi a voz, firme, forte e ao mesmo tempo cheia de tristeza. Jesus me disse: quero te mostrar o vale dos que se entregaram ao prazer e ignoraram a minha voz. Minhas lágrimas começaram a cair. Eu sentia vergonha, medo, arrependimento, tudo ao mesmo tempo. Ele continuou: você está aqui para ver, para testemunhar com os próprios olhos o destino dos que brincaram com a imoralidade sexual, dos que viveram em fornicação, adultério, masturbação, vícios secretos, mesmo conhecendo a verdade. Jesus me conduziu por aquele vale. E a cada passo que dávamos, eu via tormentos específicos. Vi homens e mulheres nus, cobertos de feridas, acorrentados, sendo devorados por criaturas parecidas com serpentes, que entravam e saíam de seus corpos. Vi pessoas com os olhos queimando, chorando sangue, gritando: por que não parei enquanto havia tempo? Vi outros que estavam suspensos por ganchos com as mãos presas, e demônios zombando: agora use essas mãos para se satisfazer de novo. Aqueles que viveram nos pecados sexuais estavam ali, condenados, porque escolheram o prazer acima da presença de Deus. Não porque Deus não os amou, mas porque rejeitaram os sinais, ignoraram os avisos, endureceram o coração. E eu estava ali, sentindo tudo: a dor, o peso espiritual, o desespero. Meus joelhos dobraram sozinhos. Eu não conseguia ficar em pé diante de tamanha realidade. Foi então que Jesus olhou novamente para mim e disse algo que jamais saiu da minha mente desde aquele dia. Jesus olhou para mim e disse: agora, veja o que os pecados sexuais causam à alma. E naquele instante, como se meus olhos tivessem sido abertos para outra dimensão, eu vi com clareza cada detalhe do vale destinado aos que viveram em impureza. Os gritos se intensificaram, o ar ficou ainda mais pesado, e uma densa escuridão cercava as almas que ali estavam, como se a própria condenação tivesse forma. O primeiro grupo que vi era formado por pessoas que haviam vivido mergulhadas na pornografia. Seus olhos estavam em chamas, queimando sem parar. Eles gritavam, tentando arrancar os próprios olhos com as mãos, mas cada tentativa só aumentava a dor. Espíritos demoníacos os cercavam, soprando imagens sensuais, zombando e dizendo: agora olhe de novo. Você não conseguia desviar o olhar quando estava em vida. Agora verá isso pela eternidade. Logo à frente, vi os que se entregaram à masturbação. Estavam acorrentados pelas mãos, com correntes feitas de serpentes que se enrolavam e apertavam cada vez mais. Eram atormentados por espíritos de luxúria que os tocavam de forma perversa, causando uma mistura de dor, vergonha e repulsa. Eles imploravam por misericórdia, mas as criaturas apenas riam, dizendo: você usava o seu corpo como brinquedo. Agora é nosso brinquedo aqui. Havia uma sensação constante de exposição, como se cada um estivesse nu diante de milhares, sendo envergonhado e violentado espiritualmente sem descanso. Mais à frente, vi os adúlteros.
Homens e mulheres que haviam traído seus cônjuges estavam presos dentro de celas espelhadas, forçados a reviver a mesma cena de traição repetidamente. Cada vez que cometiam o ato, demônios surgiam ao redor, gargalhando, acusando. Você dizia que amava, mas entregou seu corpo ao prazer. Muitos tentavam fugir, mas não havia portas. Suas lágrimas não secavam, e suas vozes não encontravam resposta. Era um ciclo de lembrança e tortura, uma prisão do próprio pecado repetido eternamente. Vi também os fornicadores, aqueles que viviam em relações sexuais fora do casamento. Estavam em vales de lama fervente, onde tentavam se mover, mas afundavam a cada tentativa. Seus corpos eram queimados e dilacerados por espíritos com formas sedutoras, que os atraíam com sensualidade e depois os rasgavam com unhas como garras. Um deles gritava: "Mas eu amava ela." E uma voz sombria respondia: "O amor não justifica a fornicação. Você conhecia a verdade e escolheu ignorá-la." Vi ainda os impuros em pensamento, os que viviam alimentando fantasias eróticas mesmo sem praticar o ato. Esses tinham suas mentes acorrentadas, forçados a ouvir vozes de tentação sem parar, sendo torturados por imagens repetidas que agora causavam dor insuportável. Espíritos se infiltravam neles, dominando suas mentes como uma possessão eterna. O tormento psicológico era tão intenso que alguns batiam a cabeça nas pedras, tentando silenciar os pensamentos. Mas não havia alívio. E então, fui levado ainda mais fundo, para ver o que havia além daquele vale. Enquanto eu ainda observava o vale, com o coração rasgado pela dor de tudo o que via, senti uma presença se aproximando. Era intensa, majestosa, mas ao mesmo tempo cheia de compaixão. Jesus estava ali, diante de mim, e sua face era de profunda tristeza. Seus olhos refletiam não apenas santidade, mas também a dor de quem ama intensamente e vê aqueles que ama se perdendo. Ele se aproximou, olhou dentro dos meus olhos, como se pudesse enxergar cada detalhe da minha alma. E com uma voz que ecoava no espírito, ele disse: "Vai e avisa ao meu povo. Muitos estão caminhando para esse lugar achando que estão salvos." Naquele momento, eu não aguentei. Me prostrei no chão, chorando como uma criança, tomado por um peso espiritual que não cabia em palavras. Jesus continuou: "Eles dizem que me servem, mas escondem seus pecados sexuais debaixo do tapete da religiosidade. Falam em meu nome, mas seus pensamentos estão contaminados pela impureza. Cantam louvores, mas não conseguem passar um dia sem cair na pornografia. Pregam santidade, mas vivem na fornicação, no adultério, na masturbação. Muitos acham que apenas porque frequentam a igreja estão seguros, mas os seus corações estão longe de mim." Eu tremia. O ambiente ao nosso redor continuava mostrando almas sendo atormentadas, e Jesus me disse: "Você viu, você sabe a verdade. Agora é sua responsabilidade anunciar. Diga que não existe pecado pequeno quando se trata da santidade. Diga que os pecados sexuais estão abrindo portais para espíritos malignos, que muitos estão sendo influenciados por demônios de luxúria, por espíritos de prostituição, e acham que é apenas fraqueza da carne. A guerra é espiritual, e muitos estão perdendo." A cada palavra, algo dentro de mim se quebrava. Eu compreendia agora com toda a clareza que não se tratava apenas da minha história, mas de milhares de outras. Jovens e adultos, líderes e membros, homens e mulheres que estão vivendo presos a vícios sexuais, se afundando em pensamentos impuros, mantendo relacionamentos ilícitos, tudo em silêncio, enquanto continuam servindo a Deus por fora, mas sendo devorados por dentro. Jesus me mostrou rostos. Eu vi rostos conhecidos naquele vale, pessoas que eu jamais imaginaria, e entendi: o engano do pecado é profundo. Ele mascara, ele esconde, ele ilude. "Fala para eles que eu ainda os amo", Jesus disse, "mas que o tempo da misericórdia está se estreitando. Quem não abandonar esses caminhos será entregue à própria concupiscência. Eu sou justo. Eu não compactuo com o pecado." Suas palavras não eram apenas uma instrução, eram uma comissão, uma missão divina. E naquele instante, algo começou a mudar ao meu redor. Acordei chorando, gritando. E a partir daquele dia, nunca mais fui o mesmo. Meu corpo tremia, meu coração parecia explodir no peito, e a única coisa que eu conseguia fazer era cair de joelhos,
com o rosto no chão, implorando por misericórdia. Eu sentia o peso da eternidade sobre mim. Não era apenas um sonho. Era uma visita real ao mundo espiritual, uma revelação divina, uma segunda chance que Deus, em sua graça, estava me concedendo. Eu sabia que se tivesse morrido naquela condição, teria sido lançado no mesmo vale dos que vi, dos que permitiram que os pecados sexuais dominassem suas almas. Naquela madrugada, ainda de joelhos, confessei tudo. Rasguei meu coração diante de Deus como nunca antes. Vomitei anos de pecado guardado, de vícios escondidos, de hipocrisia que me consumia. Masturbação, pornografia, pensamentos impuros, lascívia, fantasias sexuais. Tudo veio à tona. E ali, no silêncio do meu quarto, senti a presença do Espírito Santo me envolver de forma tão real, tão profunda, que não há como descrever. Era como se ele estivesse limpando as feridas da minha alma, quebrando as correntes que me prendiam, expulsando os demônios que eu mesmo tinha deixado entrar por meio da imoralidade. Nos dias que se seguiram, tomei decisões radicais. Busquei ajuda. Confessei minha luta a líderes espirituais de confiança. Destruí arquivos. Cancelei acessos. Jejuei como nunca. Me mergulhei na palavra. A cada passo de renúncia, sentia a libertação aumentar. A cada lágrima derramada em arrependimento, as vozes da condenação começavam a se calar. Os espíritos de luxúria, pornografia e adultério que antes me atormentavam começaram a perder força. Eu não estava apenas mudando hábitos, eu estava sendo transformado por dentro. E a presença de Deus, que há tempos parecia distante, agora me cercava dia e noite. Hoje eu conto isso para salvar vidas, porque o inferno é real. Os pecados sexuais não são apenas falhas humanas, são laços demoníacos criados para destruir a alma, enfraquecer o espírito, afastar você da presença de Deus e conduzir ao abismo. Eu fui lá, eu vi. E se eu estou aqui agora, é porque Deus teve misericórdia e me deu uma nova chance. E essa chance não é só para mim, é para você também. Se você está vivendo nesse ciclo de pecado, saiba que ainda há esperança. Mas o tempo está passando e o inimigo não brinca com ninguém. Foi por isso que Jesus me deu essa missão. E é por isso que eu não posso me calar. Porque o que vem a seguir é ainda mais sério. Se essa história falou com você, se de alguma forma o Espírito Santo te confrontou ou te trouxe clareza sobre os pecados sexuais que têm te afastado da presença de Deus, então eu te convido a tomar uma atitude agora. Não ignore esse alerta. Deus está te chamando hoje. Se você vive alguma dessas lutas em segredo, pornografia, masturbação, pensamentos impuros, adultério, fornicação, saiba que ainda há tempo para se libertar, mas é preciso dar o primeiro passo. Comente aqui embaixo: eu quero libertação. Escreva isso como um ato de fé, como um clamor público, como um posicionamento espiritual. Sua declaração pode ser o começo de uma nova caminhada com Deus. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas que também estão presas nesses pecados silenciosos. Lembre-se, o inferno é real, mas a libertação também é. Se inscreva agora no canal para continuar recebendo mensagens como essa. Aqui falamos a verdade que muitos evitam, mas que você precisa ouvir para vencer a guerra espiritual contra os pecados sexuais. E não vá embora ainda. O próximo vídeo que está aparecendo aí na tela vai aprofundar ainda mais esse tema, e pode ser o que vai te ajudar a romper de vez com esse ciclo de destruição. Assista agora e continue firme nessa jornada de libertação.